novo Código Florestal foi discutido, debatido no Congresso, há quem critique, há quem concorde, não é essa a questão agora. O fato é o seguinte, existe um novo Código Florestal. Nós, enquanto sociedades, temos que fazer esses Códigos Florestal valer. Nós estamos hoje exatamente no início da implementação do novo Código Florestal e, portanto, do cadastramento ambiental rural. O CAR, como instrumento de política nacional, ele de fato é uma novidade, ou seja, a partir da nova legislação federal, a partir de 2012, nós temos o cadastro ambiental no Brasil como uma necessidade para se monitorar e se fazer cumprir as obrigações de preservar a área de proteção permanente e reserva legal nos imóveis rurais. O projeto InovaCar é um projeto de acompanhamento da implementação do CAR nos estados. Ele tem dois grandes pilares. O primeiro, de troca de experiências entre os estados que já possuíam o CAR, o cadastro, mas que precisam se adaptar ao cadastro que o Código Florestal pede, e os estados que ainda não tinham essa ferramenta e precisam implementar essa ferramenta para que o Código Florestal seja de fato efetivamente implementado no estado. No monitoramento da implementação do CAR, o InovaCar levantou 35 indicadores aproximadamente. Esses indicadores eles estão sendo aplicados nos 9 estados da Amazônia. Os indicadores eles estão agrupados em 4 conjuntos: os aspectos institucionais, a geotecnologia e o sistema, as estratégias para o cadastramento e a inserção propriamente dos dados. No site vai ter um banco de dados onde a gente vai inserir essas informações. Essas informações vão ser transformadas em gráficos e infográficos para publicar para a sociedade civil, para que se tenha um controle social da implementação do CAR. E as aplicações seguintes desse questionário, desses indicadores, elas vão da mesma forma estar sendo inseridos os resultados no site e de forma periódica a gente vai ter um acompanhamento da implementação do CAR nos estados. O InovaCar, ele vai gerar um processo de monitoramento e de acompanhamento que permitirá à sociedade entender o que se passa no meio rural do ponto de vista de regulação do uso do solo e do acompanhamento das linhas de propriedade e da situação fundiária. Então esse é uma ferramenta fundamental para que a sociedade saiba se está bem usando ou mal usando os recursos que pertencem a todos nós. O primeiro esforço de monitoramento, regularização ambiental de imóveis rurais com algo parecido com o CAR, é o que nós poderíamos identificar a experiência do Mato Grosso, lá chamada à época de SLAPR, Sistema de Licenciamento de Imóveis Rurais, basicamente nasceu da pressão para conter o desmatamento. Se nós formos lembrar, final da década de 90, o desmatamento na Amazônia é aparentemente fora de controle, em índices bastante alarmantes. Portanto, cria-se a necessidade de ter uma ferramenta, um instrumento mais efetivo para acompanhar e conter o desmatamento ilegal. E a ideia de fazer o georreferenciamento dos imóveis, ou seja, colher dados geográficos digitalizados, que a partir de um sistema informatizado você pudesse acompanhar os dados de proprietários dos imóveis rurais, as informações ambientais acerca daquele imóvel e, no caso de ocorrência de desmatamento ilegal, você rapidamente poder cruzar esses dados com os dados de proprietário e, a partir daí, tomar as medidas administrativas necessárias, seja para recuperar o dano, seja para responsabilizar sobre aquele desmatamento ilegal, seja para criar uma trajetória de recuperação de área degradada, recomposição daquilo que foi ilegalmente desmatado. É um grande desafio
trazer para dentro desse sistema 5,6 milhões de imóveis rurais de todo o Brasil. Esses imóveis rurais estão distribuídos no território. Nós temos regiões como a Amazônia, que tem a sua particularidade, o Pantanal, temos o sul do Brasil, com inúmeras propriedades da agricultura familiar, de assentamentos, e temos essa região centro-oeste e o nordeste. Acredito que o projeto InovaCar, ele é útil para esse processo, na medida em que ele vai acompanhar o que é feito pelos estados, especialmente na Amazônia, que vem sendo feito pelo governo federal, e vai também, além de acompanhar o que vem sendo feito, permitir a troca de experiência, permitir o intercâmbio, identificando pontos positivos, identificando experiências que não deram certo e que deram certo, para permitir a troca e, portanto, o amadurecimento de toda a sociedade a respeito desse novo instrumento trazido pela legislação ambiental. É uma via de mão dupla, ou seja, é um processo que permite à sociedade se instrumentalizar para saber se estão usando bem os seus recursos e o seu capital natural, no caso terras, tá? E é um processo que ele se auto-gere, ele se alimenta de aprendizados de estados, de municípios, de regiões onde está sendo implantado o CAR. Então é uma via de mão dupla, na realidade a sociedade se alimenta dessas informações e ela ao mesmo tempo inova e permite o aprimoramento do processo de monitoramento.